Oiê, eu sou a Raíssa do Ateliê Casulo e a convite da Pinguim hoje eu vou te ensinar a fazer uma peça bordada em plantilido. Eu escolhi fazer um projeto simples e sem muitos detalhes justamente para a gente poder treinar um pouquinho essa técnica. Eu vou usar o fio para tapete em 3 cores e ao invés de usar um bastidor de bordado, eu vou usar um chassi de tela. Aqui no meu caso já passei o risco para o tecido e vou utilizar uma agulha média. Então a primeira coisa é passar o fio na agulha. Cada agulha tem uma forma diferente de fazer esse processo. Eu acho válido falar que a dinâmica da técnica é a mesma para qualquer tipo de agulha, tá? Então, fio passado para agulha, vou começar a bordar. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de preencher um elemento para depois ir para o próximo. Então, antes de preencher esse elemento, eu sempre contorno ele e depois eu vou preenchendo. Então, para fazer os pontos, eu vou colocar a minha agulha e eu vou levar esse fio aqui lá para trás. E aí eu arrasto a ponta da agulha dessa forma até o próximo ponto. É muito importante que o cabo encontre aqui o tecido para formar o ponto. E aí eu subo com cuidado, então arrasto no próximo ponto. Essa técnica, ela tem 2 pontos, mas na verdade um é avesso do outro. Então esse aqui é o ponto reto e o avesso do ponto reto é o ponto relevo que forma essas argolinhas aqui. Então você na verdade pode decidir qual textura você quer deixar no seu bordado, mas é basicamente isso, um ponto é o avesso do outro. Se o tecido começar a ceder dessa forma, que é normal porque a gente faz esse movimento, né? Então, como a gente está usando o percevejo, você pode tirar e reajustar ele, fica mais fácil. Uma outra alternativa para você segurar esse tecido sem ser percevejo é com grampo, mas aí com grampo não tem tanto essa possibilidade, né, de ficar reajustando o tecido toda hora. Então, quando o seu tecido começar a ceder, é só tirar e dar uma reajustada. Então, ó, eu mudo a direção da agulha, não tem problema, para acompanhar o meu risco. Então, primeiro eu vou contornar esse risco para depois preencher. Então, na verdade, o ponto ele é feito dessa maneira. Você coloca a agulha até encontrar o cabo aqui no tecido, sobe levemente, arrasta ela aqui no tecido. Tem que tomar cuidado para não subir muito rápido e acontecer isso aqui, ó. Quando acontecer isso, a gente puxa aqui o fio e faz o ponto novamente. Então, levanta aqui, ó, já consigo ver a ponta da agulha, eu arrasto e faço o próximo ponto. Eu contornei todo o desenho da folha. E aí nessa parte de baixo aqui eu não bordei porque como tem a madeira do chassi, a agulha ela não consegue entrar. Mas não tem problema, a hora que eu tirar esse tecido do chassi, eu bordo essa região aqui. O próximo passo é preencher esse elemento. Usei aqui, vou segurar o fio lá, cortar, puxo. E aí eu já vou aproveitar para fazer essa parte aqui. Finalizei essa parte da folha,
fazendo o preenchimento da mesma forma que eu fiz esse primeiro aqui. E aí agora a gente tem a opção de começar a fazer o fundo ou começar a bordar esse outro elemento aqui. Eu vou fazer esse primeiro para depois fazer o fundo e eu vou seguir fazendo esse padrão de contornar o desenho primeiro para depois preencher. E aí nesses lugares que são menorzinhos, eu faço aquele esquema de na hora que preencher, corto e vou para outro. No caso eu já troquei de cor na minha agulha, né, o fio, e vou contornar todo esse elemento primeiro para depois preencher. Fiz o contorno. Essa lateral aqui eu fiz reto, não fiz redondinho porque o projeto vai acabar aqui. Então o próximo passo é preencher esses espaços. Eu gosto muito de fazer esse contorno antes para depois preencher porque fica realmente uma marcação de onde eu preciso fazer o bordado. Vou começar a fazer por esse espaço pequenininho aqui para dar para entender melhor como é que eu faço esse preenchimento. Então, ó, terminei, seguro, puxo, vou cortar o meu fio, levar ele lá pro avesso para fazer o arremate depois. Esse espaço preenchido e eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Então, preenchi todo o meu espaço e o próximo passo agora é preencher o fundo se quiser. Você pode deixar assim também e o tecido à mostra. No meu caso, eu estou fazendo um painel no tamanho de 40 por 30 e ele será retangular. É por isso que aqui tem uma reta, né? Não está redondinho. Você pode aplicar esse desenho em outros formatos se você quiser. Terminei de preencher, agora eu vou tirar esse tecido aqui desse chassi, é só remover esses percevejos e aí eu vou aproveitar e bordar essa parte aqui embaixo só um pouquinho, porque eu não consegui, porque tem a madeirinha do chassi aqui. Então vou bordar sem bastidor mesmo. Tirei o meu chassi e também já fiz a parte aqui de baixo. O próximo passo agora então é fazer o arremate. Para fazer esse arremate, eu viro o avesso da minha peça e aí eu vou cortar esses fios aqui. Eu posso cortar esses fios bem rente, tá? Não tem problema, porque o próximo passo é passar a cola. Passar a cola em cima desse ponto e eu diluir essa cola com um pouco de água. Com o auxílio do pincel, eu vou passar essa cola no avesso de todo o meu bordado. Então já secou. E aí é bom deixar uma margem aqui na lateral do bordado, de tecido, de pelo menos uns 2 dedos para a gente poder fazer o acabamento. Para fazer esse acabamento, existem algumas opções. Aqui eu vou usar aqui dobrando essa primeira parte, eu vou dobrar novamente, vou colocar um alfinete, então eu vou alfinetar toda essa lateral para depois fazer um alinhavo. Você pode também, ao invés de costurar, usar uma cola de tecido ou uma cola quente que funciona também. Aqui no meu caso, então, eu vou alfinetar todas as laterais e vou passar um alinhavo pegando esse tecido e o bordado. Alfinetei toda a lateral da peça e aí com uma agulha de costura e uma linha, estou usando 2 cabos aqui na agulha para ficar uma costura mais reforçada, eu vou fazer um alinhavo nessa peça.
em toda a lateral. Aqui nas quinas eu fiz dessa forma. E aí o alinhavo eu fiz bem rente aqui ao tecido para não ficar com dobrinhas. O direito fica assim. Ó, o tecido não aparece nas laterais. E aí aqui no avesso, se você quiser, fica uma outra dica de acabamento que você pode dar, é vir com um tecido em cima e forrar, né, esse bordado. Você pode costurar esse tecido aqui também nas laterais. Pode usar um termocolante. No meu caso eu vou deixar dessa forma porque eu vou emoldurar essa peça.